Bandeirada. Apresentação: Rodrigo Vilela. Fala a todos os nossos queridos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite. Eu sou Rodrigo Vilela e está começando o episódio 290 do Bandeirada, seu resumo semanal sobre o esporte a motor, programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil. Bandeirada. Que legal! É sempre muito legal quando você participa com a gente, então, para você que está ouvindo, deixem seus comentários, entre nas nossas redes sociais e ajudem sempre o Bandeirada a melhorar cada vez mais. Vamos lá, né? Pro principal, que são nossos canais de comunicação: facebook.com/bandeirada, twitter @pgmbandeirada, youtube.com/bandeirada, em breve com vídeos novos, tudo sendo arrumado, ajustado. Aliás, obrigado, KineMaster, vai me salvar a pele. Para você que gosta de ouvir por algum gerenciador de podcast, pode baixar o nosso programa pelo nosso feed is.gd/RSS Bandeirada. No Spotify, pode procurar como programa Bandeirada ou is.gd/Spotify Bandeirada. A gente recomenda o link por enquanto porque aparecem dois programas Bandeirada por causa do Castbox, onde a gente hospeda o nosso programa, que criou outro sem querer. Mas usem o link então, is.gd/Spotify Bandeirada. No iTunes, is.gd/Bandeirada iTunes. Respondendo o pessoal que me perguntou o que é esse is.gd, é um encurtador de link, para não ficar aquele link cheio de letras e números que vocês não decorariam nunca, nem a gente decoraria. Então pode usar esse nosso encurtador de link. Nosso não, né? O nosso link encurtado. Sem mais delongas, que eu já falei demais, também agradecer a você que ouve pela Rádio Show do Esporte e pela Rádio Sportsnet. Podem deixar os seus comentários tanto pela página oficial de cada web emissora, pode entrar nas nossas redes sociais e comentar, usem a hashtag Programa Bandeirada e podem ouvir o programa além das redes do site oficial de cada web emissora. Vocês podem ouvir pelos aplicativos TuneIn e Radiosnet, que funcionam para Android e iPhone. Vamos começar o programa de hoje? Hoje só vai ter um comentarista. Por quê? O Eric Von Draxler teve um probleminha de saúde, tá internado, mas daqui a pouco já vai receber alta, tá se cuidando, isso é muito legal. Aliás, ele mandou também áudio sobre a corrida, daqui a pouco a gente vai falar de Fórmula 1 e ele vai deixar sua opinião. Mas tá comigo aqui o Carlos Martins, como toda semana, claro. Carlos, boa noite pra você, destaque inicial. Eu acho que o Carlos caiu. Daqui a pouco ele aparece. Não tem problema. Enquanto o Carlos não aparece, eu vou passando pra vocês. Em breve o Bandeirada vai ter algumas pequenas mudanças. Nós informaremos tudo via fanpage. E vocês podem opinar com a gente, deixar seus comentários, opiniões, sugestões pra gente, como eu falo sempre, a gente sempre melhorar. Pequenas mudanças que farão o Bandeirada ainda melhor, ainda mais dinâmico. Vamos ver se o Carlos está de volta. Carlos, tá de volta? Sim, estou! Maravilha! Então, boa noite para você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite... Opa, cadê o Eric? Tá se recuperando, daqui a pouco ele tá de volta. Eric, saudade de você, meu velho. Se recupera logo daí, sai daí. Para de comer canja. Tá na hora de comer churrasco. Amiguinhos, primeiramente, boa noite a todos vocês. Rodrigo, boa noite. Destaque inicial. Quando no começo do ano eu falei que Kurt Busch seria um dos 4 finalistas, muita gente tirou sarro de mim. Pois é, Kurt Busch venceu esse final de semana. E mostrou que é sempre o irmão mais velho que manda. Não. E se eu disser pra você, não, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, é diferente. Mas segue. Vamos seguir. Porque ainda tem muito assunto pra gente poder falar, tem muita coisa
pra gente falar. E a gente vai começar o programa falando de título, falando de campeonato que chega à sua decisão. E temos um bicampeão na Fórmula E. Fórmula E. Equipes de Nova York e Jean-Éric Vergne sai como bicampeão da categoria. Antes de qualquer coisa, antes de começar o programa, eu quero dizer que eu, Rodrigo Vilela, daqui a pouco o Carlos dá a opinião dele, eu, Rodrigo Vilela, não compactuo com a opinião de que a Tetita mandou o Lotterer prejudicar a corrida do Lucas de Graça. Não tinha necessidade nenhuma, o Vergne estava com o título quase garantido e querer subestimar a conquista do francês é mais uma vez dar uma de brasileirinho no meio desse mundão todo, tá? Não compactuo, não concordo e não darei mais voz a esse tipo de opinião. Que é da mesma laia do Glock deixou o Hamilton passar, ou da Ferrari ameaçou matar a mãe do Rubinho, aquelas baboseiras que nós já estamos com um saco de Buda. Ou a de que o Senna foi morto por um sniper. É, por um sniper. As coisas de sempre. Voltando à corrida, porque nós tivemos um desempenho brilhante de Sebastian Buemi, que no apagar das luzes garantiu o vice-campeonato com uma vitória e um terceiro lugares. Na primeira prova, Mitch Evans e Antônio Félix da Costa foram ao pódio. O Lucas de Graça tinha sido quinto e o Vergne ficou fora da zona de pontos depois de um entreveiro com Felipe Massa, onde os dois erraram, mas foi acidente de corrida, na minha opinião. Na segunda corrida, a vitória foi de Rob Friends, que causou certa briga nas redes sociais. Tem muita gente que não gosta do Friends, depois do que ele fez em Paris. Difícil, realmente. Alexander Sims e o Buemi completaram o pódio, primeiro pódio do Sims na categoria. O Lucas de Graça acabou abandonando a prova na última volta, numa batida com o Mitch Evans. O Mitch Evans grotesco, na minha opinião. E o título fica com Jean-Éric Vergne. Carlos Martins, a respeito da prova, do título, mais uma vez em boas mãos, não é, Carlos? Sim, em boas mãos, a equipe, não digo a melhor equipe, mas porém a mais regular, a que soube crescer na hora certa. Jean-Éric Vergne conseguiu crescer e mostrar seu valor na hora certa, enquanto os outros se degladiavam. Buemi teve um começo claudicante, Lucas de Graça teve um começo bom, mas teve alguns altos e baixos no decorrer do ano, e quem começou bem o ano, que foi Andretti, acabou morrendo na praia depois da segunda prova com aquele incidente entre Félix da Costa e Sims. Cara, ficou com a melhor equipe e com o melhor piloto do momento, que é o Jean-Éric. Aliás, aquele lance foi bizarro, dá pra colocar ele como um dos mais bizarros do ano. Bom... não, ainda não, Rodrigo. Depois a gente vai falar na categoria da Fórmula 44. Não, tô falando da E. Não, tô falando da E. Ah, sim, da E, sim. É o momento pastelão. O momento pastelão foi terrível. Bom, Carlos, eu falei. Se você quiser falar a respeito, fique à vontade. Você... Sim, bom, referente à prova... As baboseiras... Franz mandou bem também na segunda prova, muito bem. Um que eu esperava ver um pouquinho melhor, Sunbird ficou meio apagado. Aliás, uma das decepções da temporada junto com a Mahindra, né? Todo mundo esperava a Mahindra vindo pra cima, com o Verlaine vindo pra cima. Sim. Esse ano deixou a desejar muito. Ainda mais pelo começo, pelos testes. Os testes foram muito bons com a Mahindra. O Derani andou muito bem a bordo da Mahindra nos testes. E aí no frigir dos ovos acabou estragando. É esperar o que vai ser dela no ano que vem. Campeonato que já começa... na próxima temporada, a começar no fim do ano. No fim do ano, mas vai ser um pouco mais antecipado. Título merecido pro Jean-Éric Vergne. E, bom, quanto ao restante,
O que a gente pode apontar de destaque que você queira pôr de destaque, além do Franges? Franges fez uma boa temporada. Daniel Abt numa boa prova. Abt, hein? Daniel Abt. Até que um resultado nada mal. Ele que foi o melhor nesse final de semana dos dois. Quem era pra andar melhor ficou um pouco pra trás. Ficou um pouquinho pra trás. E... Bom... Todo mundo agora se prepara pra 2020, né? 2019/2020. E já começa com uma silly season legal, alguns rumores já aparecendo. Um deles que talvez a Honda entre num futuro próximo na Fórmula E e negociações correm entre a Dragon e a marca japonesa. Porém, existe também histórias, existe rumores também que talvez não seja a Honda assumir a equipe americana, mas sim a Ford com o projeto elétrico. Isso tudo a gente vai aguardar porque tem muita coisa bacana para ficar nesse meio termo para a próxima temporada. Lembrando que já estão acertados. Lucas de Graça e Daniel Abt estão garantidos na Audi. A BMW não acertou ninguém, a Dragon ainda não acertou ninguém, a Tetita vai de Verne e Lotterer, mais do que acertado. A Virgin vai com o Sam Bird e o Robin Franges, dupla confirmada. Mahindra não confirmou, mas deve fechar com os dois, D'Ambrosio e Verlaine. A Mercedes, que assume a vaga da... Assume a vaga não, né? Ela pega a HWA, que é a atual equipe. A Mercedes vai... vamos dizer, comprar a equipe. A HWA vai fazer as operações de pista, de logística, mas é a equipe oficial da Mercedes que está ingressando de vez. A NIO, o chinesinho britânico da NIO. A Nissan não acertou ninguém ainda. Nissan não, na verdade a equipe é a Edans. Nissan, mesmo esquema que vai ser da Mercedes. Não duvide que com o vice-campeonato o Buemi continua. Deve continuar. E a chance do Roland continuar também correu muito bem. Sim. A Jaguar, idem, não confirmou ninguém. A Venturi fecha com o Massa e o Mortara, vão continuar na equipe. E a Porsche, que é a estreia do ano que vem, vai já confirmado com o Nil Yanni. Já está confirmado num dos carros. Aí vamos esperar o restante. Campeonato que começa com a rodada Há dupla. conversas no outro carro da Porsche para Nelson Ângelo Piquet. Pode ser. Não se menospreza um campeão da categoria. A primeira prova, que vai ser dia 22 e 23 de novembro, teremos rodada dupla na Arábia Saudita. E aí o campeonato se segue até o Reino Unido. Vai fechar de novo na Grã-Bretanha o campeonato. Bom, Carlos Martins, a despeito de alguns, como sempre, alguns pepininhos que tivemos na categoria, com demora para julgar casos de punição. Vencedor que descobriu que perdeu a prova enquanto estava comemorando a bebedeira. Ou já estava dormindo no hotel. Pequenos ajustes que se fazem necessários nos locais de modo ataque, que tem muita pista que foi uma negação, mas tem outras que foi muito bem. Não dá pra negar. Exemplo de Nova York, ficou muito bem o local. Ficou legal de Nova York, de uma curva rápida, o piloto não perdia muito tempo. Por exemplo, da Arábia Saudita foi terrível. A despeito de tudo isso, não dá pra negar que a categoria só cresce e cada vez mais, né? Sim, só cresce. A olhos vistos, a comunidade internacional de automobilismo se interessa cada vez mais. E é o próximo passo, Rodrigo. Os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos parentes mais novos, vai ser o futuro. Para eles vai ser isso. Nós estamos vivendo o fim de uma era e o início de uma nova. E é o que vai acontecer realmente. Não adianta ir contra tudo isso. Bom, Fórmula E destrinchada, parabéns ao Jean-Henrique Verne pelo título, parabéns ao Lucas de Graça pelo terceiro lugar, fez o que era possível, infelizmente, fim de semana ruim na Suíça, botou tudo a perder, e aí
teve que ir com a faca nos dentes, isso é muito complicado para quem disputa título. Agora é as férias da Fórmula E, só da categoria. Os pilotos devem continuar em atividade aí por algum tempinho, né? Até chegar a próxima temporada em novembro. Encerrando a Fórmula E. Assim, tem os mundiais de endurance, seja na Europa, na Ásia, entre outros, ou então o início do próprio Mundial de Endurance, que vai ser no início de setembro também. Os pilotos, para não ficar enferrujado, vai fazer seus testezinhos por aí. Sim, ainda tem piloto que corre na Fórmula, na Super Fórmula, e tem piloto que... Vixe, é o que mais tem por aí. Vamos lá então, queridos ouvintes, agora fechando a Fórmula E, porque a gente vai para outros monopostos com uma prova que surpreendeu por ser boa. Estamos falando da Indy. Fórmula Indy. Grande Prêmio de Toronto, por incrível que pareça, é uma prova boa. Geralmente as provas lá são muito chatas, são muito complicadas do ponto de vista de ultrapassagens, mas tivemos disputa, tivemos brigas e tivemos uma vitória magistral de Simon Pagenaud, que reverteu o fim de semana que a Penske não estava dominando para vencer a prova, se colocar na disputa do título, e a briga na Indy tá boa, Carlos. Sim, e para poder apagar um pouquinho o mês de junho, que foi meio ruim, né? Maio foi maravilhoso, junho foi esquecível, bora continuar julho e continuar de forma inesquecível. E é impressionante como o Dixon tira leite de pedra desse carro da Chip Ganassi. Leite melhorou. De pedra, ele tira 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles no pão com gergelim, Não, mais isso não batata fala, Carlos. frita, Não. nuggets e milkshake. Não, isso não pode falar mais, né? Isso remete a uma outra coisinha que a gente tem visto nos últimos dias. Ok. Ok, já sabe do que se trata, né? Mas Yes, sir. é fato que o é fato que o carro da Ganassi melhorou em relação ao início do ano. Quem continua andando muito bem é Alexander Rossi. Agora, que corrida fez o Pagenaud, né, Carlos? Gente, que corridaça. Ele largou na ponta, ele se mandou na ponta e ele ficou na ponta. E ninguém atormentou ele. Mas além disso, da bela prova, a prova já começou quente no início do final de semana. Antes do começo da prova, um momento suor hétero dos olhos. Teve de tudo, e no final ainda, momento barbeiragem. Teve de tudo um pouco nessa prova. Você me lembrou 3 coisas pra falar desse fim de semana. Diga. Primeiro, Sato e Bourdais brigando no sábado, totalmente ridículo. Sabe o que aparecia aquilo? Eu não sei se você teve isso na infância, se você viu. Já ouviu falar do bonequinho Lango Lango? Sim. Parecia 2 Lango-Lango se batendo. Igualzinho. Ridículo. Parecia os bonequinhos de boxe do Atari. Ridículo. Isso, esse mesmo. Ridículo. Segundo foi o que você Ridículo. falou. Um momento emocionante. Robert Wickens foi dar uma volta com o Pace Car. Ele não foi o piloto do Pace Car durante toda a prova. Claro, ele só andou no início da prova. Aquela mulher do lado é a esposa dele, né, o Carlos? A noiva. É a noiva, né? É a noiva. Mesmo. Isso. Foi dar uma volta junto. A futura senhora Wickens. Exato. E sensacional. Bom, não precisa nem falar que o público veio abaixo, que os pilotos vieram abaixo, todo mundo feliz com a recuperação que está tendo o Wickens. Simplesmente brilhante. Posso cravar uma coisa aqui, não sendo... E muita gente vai achar o fanista, mas eu tô apostando nisso. O Wickens correndo a Indy 500 2020. Será 2020? Não, mas a 2021 ele deve estar no grid de novo. Olha, a recuperação dele, Rodrigo, tá a olhos vistos. Para quem há menos de um ano sofreu aquele acidente onde a primeiro instante foi acusado tetraplegia, e como ele tá hoje, mas cara,
Aí teria que ter um Não período bem duvide. O Sam Schmidt diz Ele que vai arrumar um carro. O número 6 estará bem representado no que vem nas 500 milhas de Indianápolis. Mas eu acho que ainda pra... Por quê? O Sam Schmidt diz, eu não tenho pressa de botar o Wiggins de volta. Isso é muito legal. Ele não tem pressa nenhuma. Sim, sim. Terceiro, Carlos Martins. Se por acaso o Will Power vier conversar com você, sugira uma viagem pra Bahia. Sim, se ele não tiver condições de ir pra Bahia, procurar a piscina mais próxima, ir no mercado e comprar pelo menos uns 30 quilos de sal grosso, né? Entendi. Meu Deus Pode do deixar. céu, que fim de semana terrível. Começou com aquela confusão na largada. Ele, Hunter Rey, Marco Andretti, quem mais que ficou na confusão? Marco A dupla Zete, da Foyt. o Rei Hall, outro também, Matheus Leiste. Vão frequentar uns terreiros por aí. Tá russo a coisa, ainda não basta o carro da AJ Foyt não andar. Ainda teve gente no fim de semana que veio comentar com a gente, que a gente fez comentários em tempo real, dizendo que a gente era muito pessimista com a AJ Foyt. Gente, não precisa ser pessimista com aquele arremedo de carro que, se bobear, não consegue andar mais do que a Pro 2000. Terrível. E olha que os dois pilotos também tiram leite de pedra ali. Mas eles largam sempre na rabeira do pelotão. Mas Matheus Leite na prova de Indianápolis do misto, ele conseguiu um 4º lugar. Sim. Então assim, o problema é, o carro não é bom, o carro é mal nascido. Os pilotos ali são de ótimo calibre. É mal nascido e a equipe não testa. Então, quer dizer, é tipo a Sauber das antigas. Se o carro nasceu ruim, vai ser ruim até o fim do ano. Vai ser essa bomba até o final da temporada. Corridaça, então. Outro que andou bem esse final de semana, Félix Rosenqvist. Eu ia falar isso, o Rosenqvist finalmente fazendo jus à equipe que ele tá, correu muito. Ele flertou com o pódio a corrida quase toda. Brilhante o desempenho dele. Sabe outro que andou muito bem? Não tanto do resultado final, mas teve performance. E era um que eu já Era um que eu já duvidava que fosse ter qualquer chance de brilhar um pouco na categoria. Zach Witt, outro grande nome da prova. Sim, com certeza. E outra coisa, queridos ouvintes, eu também não compactuo do mimimi de alguns por aí, que estão dizendo que o Power bateu de propósito na última volta só pro Dixon não passar o Pagenot. O Dixon não passaria mais o Pagenot, tá? A chance tinha sido enterrada 2 voltas antes, quando o Pagenot conseguiu passar o Max Chilton, que era retardatário, na reta, e o Dixon pegou no miolo. A distância abriu, ali estava decretada a vitória do Pagenot. É um desrespeito a um piloto campeão da categoria e campeão das 500 milhas. O Power não precisa disso, o Pagenot também não precisa disso. Quer outro que até certo ponto andou bem na corrida? Quem? Ed Jones. Outro também. Mas pelo amor de Deus, ele teve um entreveiro com o... Nós vamos falar com o entreveiro de companheiros de equipe. Ele teve um entreveiro com o Spencer Pigot, que eu olhei aquilo e falei, meu Deus. Tipo, pra que, amiguinho? Pra que isso, cara? Senta aqui, fera, vamos conversar. Carlos. Oi. Pergunta fácil, quem vai ser o campeão? Não dá pra definir, né, Carlos? Esse ano temos disputa, amiguinho, temos disputa. Olha só, queridos ouvintes. Newgarden 434 pontos. O Rossi tá com 430. Porque o Newgarden teve uma boa recuperação na prova, mas terminou em 4º. Então, de novo, o Dixon e o Rossi tiram distância pro Newgarden. O Pagenot sobe para 3º com 395, mas logo atrás já tá o Dixon. Ou seja, a briga está entre os 4 pilotos, é o que parece nesse momento do campeonato, que é muito bom ter as 3 principais equipes disputando o título.
19º Canaã, Rodrigo, só 160. me fala uma coisa pra... Não, Laguna Seca não vai ser dobrado não, né? Não, boa pergunta. Vamos procurar, queridos ouvintes? Enquanto eu vou procurando, a gente fala que Tony Canaan e Matheus Leite continuam terríveis no campeonato. Tony Canaan 169 pontos e Matheus Leite 156, 19º e 20º lugares. Terrível. Bom, pelo sistema de campeonato, Laguna Seca não será dobrado, né? Tá, mas continua... mesmo assim, entre os 4 primeiros, eles não podem se dar ao luxo de fazer um DNF até o final, porque se acontecer isso, periga alguém passar. Alguém passar, mas eu tô procurando, tá? Certo, não, certo. vai ser dobrado sim. Sim. Então temos de acordo campeonato. De acordo, temos. Tem muito campeonato ainda. A hora que chegar lá na pancadaria. Aliás, é uma coisa, viu, queridos ouvintes? Desde 2015, que a última prova tem pontuação dobrada e a Indy também tem pontuação dobrada. A única coisa que eu tiraria, eu, Rodrigo Vilela, tiraria é: piloto que não completa a prova não pode pontuar. É minha opinião. Concordo. Porque em Laguna Seca, se o cara largar, ele já ganha 5 pontos. Não. Largou, já era. 0. Mas tudo bem. Isso aí é detalhe. Porque digamos assim que o cara largou, vamos colocar aí uma situação hipotética onde é só largar, encostou, é campeão. Meu. Seria ridículo isso, né? Sim, totalmente. Assim, seria ridículo? Seria. Mas o cara, quem tem esse benefício, pode correr com o regulamento debaixo do braço. O que aí... Mas seria antiético? Totalmente. Pois é. Próxima prova, semana que vem, Iowa. No oval de Iowa, 20 de julho. Próxima prova da IndyCar. Falando de IndyCar, então, vamos encerrar esse primeiro bloco. A gente volta daqui a pouquinho. Pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente tá de volta.